Chegaram os anos 80 e no mundo do rock, a ressaca da onda punk se tornou uma onda de melancolia, um tipo de rebeldia mais triste, sombria e solitária. O chamado pós-punk, representado por bandas como Echo and the Bunnymen e Joy Division, traduzia muito bem o sentimento de muitos jovens da época. Foi também o tempo do surgimento da New Wave, que em contraponto a essa tristeza do pós-punk, colocou a moçada pra dançar com roupas coloridas e gel no cabelo, a exemplo do espalhafatoso B-52s. O que sobressaiu mais é a fase mais engraçadinha dos anos 80, a parte que ficou, vamos dizer assim, mais tida como mais emblemática, isso é tiração de onda de roqueiro, todo mundo se divertia muito na década de 80, tiração de onda. O que é que você destacaria como os vários gêneros que surgiram na década de 80? Bom, dentro do rock, basicamente, os anos 80 no Brasil, em boa parte do mundo e no Brasil, tem uma confusão entre o punk e a New Wave. Eles ganham o mundo ao mesmo tempo, então tem uma grande confusão entre punk e New Wave. Para algumas pessoas, bandas que eram consideradas New Wave eram consideradas punk rock. Mas dentro dessas vertentes tinha uma série de subgêneros, principalmente com a New Wave, era uma forma de você quebrar a camisa de força estilística do punk. Então, a New Wave permitia que você misturasse com reggae, ou com música eletrônica, ou com um pouco de dance music e tal. Considerados os três grandes nomes dos anos 80, The Smiths, U2 e The Cure tinham algo em comum. Devolveram ao rock a poesia e o lirismo das letras. No Brasil, explodia o rock nacional. Foram muitos os nomes a emplacarem sucessos por todo o país, num fenômeno cultural que gera lucros até os dias de hoje. Foi também a época em que o país conheceu a poesia de Cazuza e Renato Russo. Exagerado, jogando aos teus pés, eu tô mesmo exagerado. Adoro o amor inventado. Antes dos anos 80, boa parte dos anos 80, o rock brasileiro, as bandas que faziam o chamado B-Rock, o Rock Brasil, eram as principais vendedoras. A Blitz, a RPM, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, eles eram os maiores vendedores de discos no Brasil, eles eram os maiores sucessos. Então, isso foi um sucesso nacional, então a Bahia podia ficar de fora. Eles ocupavam o horário nobre da Rede Globo, do Chacrinha. Começou tudo mais com a Blitz, por exemplo. Acho que o pontapé inicial foi a Blitz, que era uma coisa performática, já vinha de uma banda performática e aproveitou essa coisa da própria New Wave. E outras bandas que foram aparecendo. Aí Titãs do Iê, 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 que acabou virando Titãs, o Traje a Rigor, o Ira, e aí acabou refletindo também no resto do Brasil, né? Então veio a geração de Brasília logo depois, sabe? Legião, Capital, Plebe. Então não ficou só uma coisa restrita a um lugar, né? No Brasil, acho que veio do Sul também, sabe? Vieram aquelas bandas, Engenheiros, Nenhum de Nós. Era careta você gostar de música brasileira, assim, num certo nicho. Tanto que os roqueiros tinham muita bronca com a Axé Music, né? Sempre os modelos eram modelos estrangeiros, exclusivamente americanos ou ingleses. Aí era meio patético você olhar com os anos 80, você vê pessoas
se comportando, vestindo aquelas roupas escuras no sol da Bahia, era risível, né? Tanto que eu fiz uma música, Amigo Punk, brincando com isso, né? Fazendo essa brincadeira. Agora, eu não nego que eu fiz parte desse momento, com tudo que teve de bom e de ruim. O nome é flores do mal, o que eu sinto não consigo, é preciso se afrouxar, eu já sinto até que sinto, bota no lugar. O que estava acontecendo aqui na Bahia nesse momento? Como é que estava o cenário? É inacreditável, porque a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, e a gente ia fazer um show e tinha 600 pessoas assistindo o show. Então, a gente fazia divulgação pro Felipeta, pro fanzine, ia no orelhão, me ligava, mais incrível que pareça, e rolavam, e fazia show, e tinha, assim, de uma certa forma, tinha mais espaço para fazer show do que aqui. Uma coisa que a gente não tinha na época era a qualidade de instrumentos ou qualidade de som. Então todo mundo tocava com instrumento nacional, era muito ruim. Para se fazer um show tinha que se contratar um caminhão para levar os PAs e qualquer pequeno show, qualquer banda pequena tinha que ter. Por outro lado, a gente conseguia patrocínios, lugares para tocar. Era difícil um mesmo show de banda de punk rock você não ter 2, 3 patrocínios estampados no cartaz. Tinha cartazes impressos. Eu acho que a questão paradoxal é o seguinte, justamente porque não tínhamos a internet, a distribuição digital, a facilidade de cópia, era muito importante você ir aos shows, porque era a única maneira de você ver as bandas. Hoje, quando você tem uma banda que coloca um vídeo no YouTube, a pessoa, às vezes, o cara que está em casa se contenta em baixar o MP3, ouvir o som e para ele tá bom. Naquela época não, ou você ia para os shows ou você não conhecia a banda, era onde você encontrava as pessoas, você não esbarrava com ninguém no Facebook. Você tinha que ir para os shows, então tinha uma interação social que, por outro lado, permitiu que tivéssemos shows mais cheios e bem mais coisas acontecendo. Do nada ao mundo, mas um ser maldito, maldito por ser crítico. Além da Via Sacra, que era a minha banda, tinha Dever de Classe, Dissidentes, Proliferação, Jesus Bastardos, que era uma banda mais hardcore, o AI-5, Sinfilia. Tinha um grupo de bandas de metal, que era Zona Abissal, Íris Vermelha. Talvez a gente fosse influenciado mesmo pelo que a gente via de fora e tal. E sim, quisesse fazer sucesso, quisesse ganhar dinheiro principalmente, quisesse viajar. A ideia, pelo menos a minha, era essa, viajar pelo Brasil todo, ganhar dinheiro. A ideia de ficar milionário ou rico ou ser um astro do rock, isso aí nunca passou pela minha cabeça, né? Eu gostava mesmo da música, gostava do que eu estava fazendo. Foi muito bacana, repercutiu pra caramba, a gente viajou, aquilo que eu queria, o sonho. Viajou, foi para Brasília, foi para Rio, foi para São Paulo, saiu tudo quanto que é jornal e tal, foi bacana pra caramba. O rock brasileiro criou uma identidade. Hoje ele continua tendo uma identidade mais nessa cena independente, alternativa, né? Mas ele, graças a essa geração, acho que esse pontapé dessa geração dos 80 é que acabou abrindo espaço para outras tendências, enfim. Eu acho que a década de 80 foi uma década de ousadia e de experimentação. E a década de 80 foi a década que veio depois dos anos 70. Muito bom. E aí, os anos 90, parece que, assim, como se estivesse reinventando a roda. Aparece Úteros em Fúria e é como se nada antes tivesse existido. É como se aquele mar de bandas, aquela cena toda que rolava pelo Rio Vermelho, pelos bares da Barra, pelas ruas ali de Ondina, nunca tivesse acontecido. É muito curioso. Mas os anos 90 é um papo para a próxima edição do Amplificado, né? E o Amplificado fica por aqui. Na próxima edição, o rock da década de 90 e os seus reflexos aqui na Bahia. Participe, mande um e-mail pra gente. A gente se vê em breve, hein? Até lá!